noite. Entre muitos. Sou quem sou, inconcebível acaso como todos os acasos. Fossem outros os meus antepassados, e de outro ninho eu voaria, ou de sob outro tronco, coberta de escamas eu rastejaria. No guarda-roupa da natureza, atrás de sobra, da aranha, da gaivota, do rato do campo. Cada um cai como uma luva e é usado sem reclamar até se gastar. Eu também não tive escolha, mas não me queixo. Poderia ter sido alguém muito menos individual. Alguém do formigueiro, do cardume, zunindo no enxame. Uma fatia da paisagem fustigada pelo vento. Alguém muito menos feliz, criado para uso da pele, para a mesa da festa, algo que nada debaixo da lente. Uma árvore presa à terra, da qual se aproxima o fogo. Uma palha esmagada pela marcha de inconcebíveis eventos. Um sujeito com uma sina que para os outros se ilumina. E se eu despertasse nas pessoas o medo, ou só aversão, ou só pena? Se eu não tivesse nascido na tribo adequada, e diante de mim se fechassem os caminhos, a sorte até agora me tem sido favorável. Poderia não me ser dada a lembrança dos bons momentos, poderia me ser tirada a propensão para comparações. Poderia ser eu mesma, mas sem o espanto, e isso significaria alguém totalmente diferente. Boa noite, quarentena literária, neste 28 de abril de 2020, com Wisława Szymborska. Em algum momento de 2012, viajei para Caxias do Sul de ônibus e as estradas sinuosas pelo interior de Santa Catarina, sem conseguir dormir um minuto, aquela viagem que sai à noite e chega na manhã do dia seguinte. E para Caxias fui acompanhar a Fabiola, com quem eu sou casado. Ela tinha naquele fim de semana um evento profissional e foi para carregar malas mesmo. E lá em Caxias, no tempo que eu pude me deslocar pela cidade, eu ficava pensando em qual seria o apartamento do Marco de Menezes, um imenso poeta que vive em Caxias. E ao caminhar pelas ruas, eu não encontrei o apartamento dele, eu nem tinha o endereço. E eu parei numa praça onde havia uma feira do livro. E ao chegar nessa feira do livro, havia aquelas promoções de feira do livro. E eu também tive uma notícia ali que um amigo meu, Sérgio Nap, poeta do Rio Grande do Sul, havia falado há poucos minutos, há poucos instantes naquela feira do livro. E saí dali para dar uma volta na cidade. Passei numa loja que vendia CDs e encontrei CDs de compositores gaúchos que eu admiro muito, entre eles o Ney Lisboa, ainda em CD, 2012. E fui andando pelas ruas da cidade até entrar em uma livraria. E eu chego em uma livraria, que eu não lembro o nome, uma livraria de rua, e ando dentro dessa livraria, praticamente, não sei se guiado, não sei se de alguma maneira induzido por este livro aqui. Um livro com o título Poemas, Wisława Szymborska, que havia sido publicado no Brasil em 2011. Até então, uma autora nascida na Polônia, pouco conhecida e divulgada aqui. E sem mesmo conhecê-la, e sem nem mesmo saber que ela havia conquistado o Prêmio Nobel de Literatura em 1996, eu comprei o livro e saí pelas ruas de Caxias do Sul, onde eu parei em algum lugar, um banco ou uma praça, não lembro, e li um poema que até hoje me marca e que eu leio continuamente, chamado Possibilidades. Prefiro o cinema, prefiro os gatos, prefiro os carvalhos sobre o Varta, prefiro Dickens a Dostoiévski, prefiro me gostando das pessoas do que amando a humanidade. Prefiro ter agulha e linha à mão
Prefiro a cor verde. Prefiro não achar que a razão é culpada de tudo. Prefiro as exceções. Prefiro sair mais cedo. Prefiro conversar sobre outra coisa com os médicos. Prefiro as velhas ilustrações listradas. Prefiro o ridículo de escrever poemas ao ridículo de não escrevê-los. Prefiro no amor os aniversários não marcados para celebrá-los todos os dias. Prefiro os moralistas que nada me prometem. Prefiro a bondade astuta à confiante demais. Prefiro a terra à paisana. Prefiro os países conquistados aos conquistadores. Prefiro guardar certa reserva. Prefiro o inferno do caos ao inferno da ordem. Prefiro os contos de Green às manchetes dos jornais. Prefiro as folhas sem flores às flores sem folhas. Prefiro os cães sem a cauda cortada. Prefiro os olhos claros porque os tenho escuros. Prefiro as gavetas. Prefiro muitas coisas que não mencionei aqui, há muitas outras também não mencionadas. Prefiro os zeros soltos do que postos em fila para formar cifras. Prefiro o tempo dos insetos ao das estrelas. Prefiro bater na madeira. Prefiro não perguntar quanto tempo ainda e quando. Prefiro ponderar a própria possibilidade do ser ter sua razão. E ao ler esse poema dessa autora polonesa, até então para mim desconhecida e para muitos brasileiros desconhecida até aquele momento, eu tive um impacto muito grande que me impacta realmente até hoje. E eu fui em busca de informações de quem seria essa autora, Wisława Szymborska. Em 1923, ela nasce em Belém, no interior da Polônia. Em 1931, a família muda-se para Cracóvia, onde ela passa a viver desde então. Entre 45 e 48, ela estuda literatura e sociologia em uma universidade em Cracóvia, porém não se forma em nenhum dos dois cursos. Em 1948, casa-se com um poeta de quem se separa em 1953. Em 5 décadas, publica apenas 12 livros, entre eles Todo Caso, de 72, 9. De 53 a 81, ela atua na imprensa, ela escreve em revistas, faz textos sobre literatura, também crônicas. E em seguida conquista, por meio de sua obra, pela leitura de sua obra, alguns prêmios. Na Alemanha, ela conquista o prêmio Goethe em 91, na Áustria, o prêmio Herder em 91 e o Nobel em 96. Ela, como esse poema que eu li, ela fala que ela prefere uma certa reserva. E ela concedeu poucas entrevistas. Ela era realmente uma pessoa, pelo que a gente tem de informação, uma pessoa reservada. Em uma das entrevistas dela, uma das poucas entrevistas, ela falou o seguinte, abre aspas, minha vida está nos meus versos, fecha aspas. Alguns gostam de poesia. Alguns, ou seja, nem todos. Nem mesmo a maioria de todos, mas a minoria. Sem contar onde é obrigatório. E os próprios poetas seriam talvez uns 2 em 1000. Gostam, mas também se gosta de canja de galinha. Gosta-se de galanteios e da cor azul. Gosta-se de um chale velho. Gosta-se de fazer o que se tem vontade. Gosta-se de afagar um cão. De poesia. Mas o que é isso, poesia? Muita resposta vaga já foi dada a essa pergunta. Pois eu não sei, e não sei. E me agarro a isso, como a uma tábua de salvação. Ela fala não sei mais de uma vez nesse poema. E isso vai repercutir em seguida. Um dos sujeitos que conviveu com ela, com a Wisława Szymborska, Mikhail Ruznek, ele foi secretário dela. Ela teve uma vida muito reservada, uma vida um tanto humilde, mas depois do Nobel, em 96, até o ano que ela veio a falecer, em 2012, ela contratou um secretário, que
foi esse Michael Husinek, que escreveu umas memórias a respeito desse convívio. E nesse livro ele afirma o seguinte, que a Szymborska não gostava de recitais, de feiras do livro, de festivais de literatura e poesia, e não limitava o seu círculo de amizades a poetas e escritores. Szymborska afirmava que poesia não nasce da conversa com poetas sobre poesia. Amor à primeira vista. Ambos estão certos de que uma paixão súbita os uniu. É bela essa certeza, mas ainda mais bela a incerteza. Acho que por não terem se encontrado antes, nunca havia se passado nada entre eles. Mas e as ruas, escadas, corredores, nos quais há muito talvez se tenham cruzado? Queria lhes perguntar se não se lembram, numa porta giratória, talvez algum dia face a face, desculpe em meio à multidão, uma voz que diz engano ao telefone, mas conheço a resposta. Não se lembra. Muitos espantaria saber que já faz tempo o acaso brincava com eles. Ainda não de todo preparado para se transformar no seu destino, juntava-os e os separava, barrava-lhes o caminho e, abafando o riso, sumia de cena. Houve marcas, sinais, que importa se ilegíveis. Quem sabe, 3 anos atrás, ou terça-feira passada, uma certa folhinha voou de um ombro ao outro. Algo foi perdido e recolhido. Quem sabe se não foi uma bola nos arbustos da infância? Houve maçanetas e campainhas onde, a seu tempo, um toque se sobrepunha ao outro. As malas lado a lado no bagageiro. Quem sabe numa noite o mesmo sonho que logo despertar-vos esvaneceu? Porque afinal cada começo é só continuação e o livro dos eventos está sempre aberto no meio. A Szymborska, com esse livro aqui que eu conheci, que muitos de vocês, muitas pessoas conheceram no Brasil, ela começou a ser conhecida por causa do prêmio, e ela teve um segundo livro, e é importante falar da tradução desse livro. É uma professora que lecionou aqui na Federal, chamada Regina Prischenbischen. Regina Prischenbischen. Quem me passou o nome foi a Lucy Colin, que conviveu com a Regina Prischenbischen, que ela me contou, a Lucy contou que chamavam ela de Regina P, por ser difícil de pronunciar, né? Essas consoantes todas. Mas aí, em algum momento, houve uma demanda no Brasil e foi publicado esse segundo livro aqui, que é Um Amor Feliz, também pela mesma tradutora. E o que é interessante disso, os números, a gente tem que desconfiar muito do que são os números, né? Mas a Szymborska já teve mais de 25 mil exemplares vendidos no Brasil. E a gente sabe que isso é um número imenso, perto do que é a publicação, seja para conto, para poesia, mas é um número, realmente as publicações já foram de 1000 exemplares, hoje a gente tem publicado, em maioria, menos de 1000 exemplares por livro, e um livro às vezes chega em mais de uma pessoa, né? Então essa poesia que veio da Polônia, ela encontrou no Brasil e no mundo também. Eu tenho aqui uma outra edição, publicada nos Estados Unidos, e uma edição muito festejada também. E eu vou ler agora o poema que empresta o título a esse livro aqui, Um Amor Feliz. Um amor feliz. Isso é normal? Isso é sério? Isso é útil? O que o mundo ganha com 2 seres que não veem o mundo? Enaltecidos um para o outro, sem nenhum mérito. Os primeiros quaisquer de milhões, mas convencidos que assim devia ser. Como prêmio de quê? De nada. A luz cai de lugar nenhum, porque justo nesses e não noutros, isso ofende a justiça? Sim. Isso infringe os princípios cuidadosamente acumulados, derruba do cume a moral, infringe e derruba? Sim. Observem
felizardos, se ao menos disfarçassem um pouco, fingissem depressão, confortando assim os amigos. Escutem como riem, é um insulto. Em que língua falam? Só entendi na aparência. E esses seus rituais, cerimônias, elaborados, deveres recíprocos, parecem um complô contra a humanidade. É difícil até imaginar onde iria parar se seu exemplo fosse imitado. Com que poderiam contar a religião, a poesia? O que seria lembrado? O que abandonado? Quem quereria ficar dentro do círculo? Um amor feliz. Isso é necessário? O tato e a razão nos vão silenciar sobre ele, como sobre o escândalo das altas esferas da vida. Crianças perfeitas nascem sem sua ajuda. Nunca conseguiria povoar a terra, pois raramente acontece. Os que não conhecem o amor feliz que afirmem não existir em lugar nenhum um amor feliz. Com essa crença, lhes será mais leve viver e morrer. Essa força que vem, ela da Polônia, ela aponta para a gente algumas questões. Já tem alguns estudiosos que tentam trazer uma aproximação aqui, o que seria próximo do Brasil do texto da Szymborska. As pessoas sempre querem uma boia, uma similaridade. E tem especialistas falando que o Drummond seria algo próximo do texto da Szymborska. Por alguns motivos, ambos vivenciaram os horrores da Segunda Guerra, né? Ambos testemunharam barbáries e transformaram esse escândalo, esse espanto, em um texto coloquial, de fácil chegada no leitor. Enfrentaram temas pesados. E Szymborska enfrentaram questões diversas, mas enfrentaram temas incontornáveis. Mas são diferentes. A Szymborska, ela tem esse texto que tem um humor, que tem uma leveza, mas ela é muito diferente. A maneira dela enunciar, a escolha do assunto e a maneira como ela faz o corte. Ela falou também numa das poucas entrevistas, as pessoas questionando se ela teria eventualmente publicado pouco. Ela falou que ela tinha lixo em casa. Então, se ela publicou só 12, ela falou que ela cortou muito. E ela escreveu um texto chamado O Terrorista. Ele observa: a bomba vai explodir no bar às 13h20. Agora são só 13h16. Alguns ainda terão tempo de entrar, alguns de sair. O terrorista já passou para o outro lado da rua. A distância o livra de todo mal. E a vista, bom, tem como no cinema. Uma mulher de jaqueta amarela, ela entra. Um homem de óculos escuros, ele sai. Uns jovens de jeans, eles conversam. 13, 17 e 4 segundos. Aquele mais baixo tem sorte, sai de lambreta. E aquele mais alto entra. 13, 17 e 40 segundos. Uma moça, ela passa de fita verde no cabelo. Só que aquele ônibus a encobre de repente. 13, 18, a moça sumiu. Se foi tola de entrar ou não, vão saber quando os carregarem para fora. 13, 19, parece que ninguém mais entra. Aliás, um gordo careca sai, mas remexe os bolsos como se procurasse algo e, às 13h20 menos 10 segundos, ele volta para buscar a droga das luvas. São 13h20. O tempo, como ele se arrasta. Deve ser agora. Ainda não. É agora. A bomba, ela explode. No seu discurso quando ela foi receber o Prêmio Nobel, esse discurso é possível ler. Se você, qualquer um digitar Wisława Szymborska no Google, existe um texto da revista Piauí, onde tem um texto de apresentação da Szymborska, e tem esse discurso
que ela proferiu quando recebeu o Nobel. Esse discurso também está nesse livro, Um Amor Feliz. E nesse discurso ela fala, entre outras questões, da inspiração. A gente sabe que há uma birra com a inspiração. As pessoas gostam de falar que não tem inspiração, mas ela insiste. E a gente sabe que existe inspiração. As pessoas, ao trabalhar, dedicando-se a alguma atividade, as pessoas sabem que tem inspiração. Isso é uma questão inerente a uma dedicação. E ela insiste que existe inspiração. Mas ela não insiste só nisso, na inspiração. Muito negada por artistas contemporâneos. A inspiração existe. E a Szymborska insiste nisso. Mas no discurso dela, a Szymborska fala da importância de dizer não sei. Eu li um poema aqui em que ela fala 2 vezes não sei, não sei. Pois, de acordo com a Szymborska, ao dizer não sei, abrimos espaço para poder inventar o que a gente não sabe. E ela fala que a continuidade da poesia e da arte depende muito do não sei. Ao abrirmos a possibilidade do não sei, a gente pode criar, e ela insiste nisso, que os poetas têm um grande trabalho, os artistas têm um grande trabalho ao dizer não sei, e assim eles vão fazendo as narrativas e vão construindo tudo isso que chega na gente desde Homero até hoje, talvez até desde antes de Homero. E ao falar não sei, e tem um texto dela aqui em que ela imagina o seguinte: o que seria um monstro antes de ser um monstro? Quem é um imenso monstro antes dele manifestar a monstruosidade? É possível isso? Pode ser que sim. Uma pessoa, um ser humano monstruoso, mas com poder realmente de destruição, capaz de interferir com o mal, com ações más na humanidade. Há algum momento em que ele não foi monstro? Primeira foto de Hitler. E quem é essa gracinha de tip-top? É o Adolfinho, filho do casal Hitler. Será que vai se tornar um doutor em direito? Ou um tenor da ópera de Viena? De quem é essa mãozinha, essa orelhinha, esse olhinho, esse narizinho? De quem é essa barriguinha cheia de leite? Ainda não se sabe. De um tipógrafo, padre, médico, mercador? Quais caminhos percorrerão essas penocas? Quais? Irão para o jardinzinho, a escola, o escritório, o casório, com a filha do prefeito? Anjinho, pimpolho, docinho de coco, raiozinho de sol. Quando chegou ao mundo, 1 ano atrás, não faltaram sinais na terra nem no céu. Gerantes na janela, um sol viril, a música de um realejo no portão. Votos de bom augúrio, envoltos em papel crepom rosa. Pouco antes do parto, o sonho profético da mãe. Sonhar com uma pomba. Chupeta, chocalho, o menino com a graça de Deus e bate na madeira é sadio, parecido com os pais, com um gatinho no cesto, com os bebês de todos os outros álbuns da família. Não vai chorar agora. O fotógrafo atrás, no pano preto, vai fazer um clique. Ateliê Klinger, Brumstrasse, Braunau. Braunau é uma cidade pequena, mas respeitável. Firmas sólidas, vizinhos honestos. Cheiro de massa de pão e de sabão sem cães, nem os passos do destino. Um professor de história afrouxa o colarinho e boceja sobre os cadernos. A Wisława, em sua pouca participação em entrevistas, ela foi questionada se seria uma existencialista. E ao ser questionada se seria uma existencialista, ela respondeu o seguinte: o rótulo é lisonjeiro, mas falso. Não cultivo nenhuma grande filosofia, só uma modesta poesia. Os existencialistas são tremendamente sérios, não gostam de brincar. Não creio que essa descrição se aplique a mim. Sempre encaro a seriedade excessiva como algo meio ridículo. No poema,
tento conseguir o efeito que na pintura se chama chiaroscuro. O tema contivesse o sublime e o trivial, as coisas tristes e cômicas lado a lado, misturadas. Ela assumiu essa possibilidade de humor e de ironia, que evidentemente eu comentei que os especialistas dizem que o Drummond traz, e a gente sabe que traz, mas o dela e o do Drummond são diferentes, são muito diferentes. E essa questão dessa brincadeira que ela fala, desse humor, eu vou ler só um trecho de um poema, Riso, que exemplifica muito bem. Riso. A menina que fui, conheço-a, é claro. Tenho umas fotos de sua vida breve. Sinto certa pena de alguns versinhos. Lembro-me de alguns eventos. Ela realmente trazia esse elemento. Comunicação fácil, chegada direta no leitor. E esse humor, essa leveza, ao tratar temas complexos, temas fortes, temas que talvez quem viu a Polônia sofrer com comunismo e nazismo seriam temas incontornáveis. Ela trazia sarcasmo também, mas ela aliviava assim, com uma maneira a escolha. Se existe 1001 maneiras de escolher, construir uma frase, eu tenho a impressão que ela escolhia talvez a melhor, uma das melhores dessas 1001 possibilidades de se escrever. Gostaria de comentar aqui que o Carlos Machado, na sua fala, que me conhece há 20 anos, né? E realmente a gente se conhece há 20 anos. E eu queria comentar que eu conheço o Andreoli há 30, 25 anos. E eu conheço ele desde a PUC, eu conheço ele desde os anos 90. E o Andreoli que me convidou e possibilitou também que eu pudesse estar aqui. Além do convite, o Andreoli permitiu que eu viesse celebrar meus 46 anos com vocês aqui, falando sobre a Wisława. Tem um bolinho aqui, não sei se dá para ver. Vai ser o bolinho da minha festa. A Etel perguntou o título do poema a respeito do Hitler. Deve ser primeira foto de Hitler, de Adolfinho. Primeira foto, não estou conseguindo achar, mas eu te mando. Etel, terrorista. Primeira foto de Hitler, Etel. Está nesse livro aqui, Poemas. E eu queria agradecer então ao Andreoli. Eu lembro do Andreoli, quando eu conheci, nós estivemos juntos num festival de Antonina em 1994, 95, e o Alceu Valença tocou, e naquele show do Alceu Valença eu vi realmente pela primeira vez, eu acabei vendo outras vezes, algo assim, um fenômeno muito forte. Havia uma chuva e começou a abrir um clarão a partir do palco lá em Antonina, no festival de inverno, daquele show do Alceu Valença, e aquilo foi muito forte, além de todo o repertório do próprio, né, Alceu Valença, e aquilo foi muito interessante. Então a gente já tem aí eu conheço o Andreoli então há 30 anos, é isso? 25, não sei. Nada duas vezes. Nada acontece duas vezes, nem acontecerá, eis nossa sina. Nascemos sem prática e morremos sem rotina. Mesmo sendo os piores alunos na escola deste mundão, nunca vamos repetir nenhum inverno, nem verão. Nenhum dia se repete, não há duas noites iguais. Dois beijos não são idênticos, nem dois olhares tais quais. Ontem, quando alguém falou o seu nome junto a mim, foi como se pela janela aberta caísse uma rosa do jardim. Hoje que estamos juntos, o nosso caso não medra. Rosa? Como é uma rosa? É uma flor ou é uma pedra? Por que você tem uma hora de trazer consigo a incerteza? Você vem, mas vai passar. Você passa. Eis a beleza. Sorridentes, abraçados, tentaremos viver sem mágoas, mesmo sendo diferentes, com duas gotas d'água.
Eu comentei aqui que existem 1001 maneiras de fazer um texto, fazendo evidentemente uma alusão ao grande livro, né, que a gente recebeu do Oriente, As 1001 Noites. Se existem 1001 maneiras de fazer um texto, eu tenho sempre a impressão que a Wisława faz talvez uma das melhores, né? Não sei se é a melhor, mas me encanta muito. Me encanta tanto como Bach, me encanta muito como Lennon-McCartney, qualquer canção de Lennon-McCartney. A seleção de 70 do Brasil, que teve jogos reprisados recentemente, contos de Lúcia Berlim, Chekhov, narrativas de Lydia Davis, qualquer show da Gal, a Bibi do Brasil cantando, Caetano, o Risolhos do Pudim e os Pierogs. As três palavras mais estranhas. Quando pronuncio a palavra futuro, a primeira sílaba já se perde no passado. Quando pronuncio a palavra silêncio, suprimo. Quando pronuncio a palavra nada, crio algo que não cabe em nenhum não ser. Amanhã, Luiz Felipe Leprevaux fala sobre a obra de Giovanna Madalosso. Obrigado a todos, um grande beijo, valeu!